Oi, galera! Na aula passada, eu comecei a falar sobre eletroquímica, que é a parte da química que estuda os fenômenos envolvidos na produção de corrente elétrica a partir de transferências de elétrons nas reações de oxirredução. Só que, na aula de hoje, que vai ser a continuação de eletroquímica, eu preciso explicar para vocês sobre condutividade elétrica, porque vai ser muito importante para vocês entenderem a segunda parte da aula de hoje, né? Do vídeo de hoje. Então, eu vou aqui com vocês falar sobre condutividade elétrica nos compostos. Se vocês não sabem, existem sim compostos químicos que conduzem eletricidade. E há algumas características que a gente pode identificar quando um composto ele conduz ou não eletricidade, corrente elétrica. Então vamos lá. Eu preparei aqui para vocês meio que um mapa mental, que vocês também podem copiar no seu caderno. Eu deixei bem prático aqui, bem objetivo mesmo, só para a gente ter o conhecimento prévio. Então vamos lá. Quando a gente trata de um composto iônico, que é um metal com mais um metal, ou mais, né? Mas pelo menos tem que ter um metal e um metal no composto iônico. Por exemplo, o NaCl, que é o sódio mais cloro. O sódio, ele é um tipo de metal. Quando a gente trata de um composto iônico e ele é puro, quando ele está no estado sólido, ele não conduz corrente elétrica. Então, se eu tenho um composto iônico e ele está no estado sólido, ele não conduz. Por exemplo, o sal no estado sólido. Se a gente pegar ali, né, aquelas partículas de sal, não vai conduzir eletricidade. Se a gente colocar ele em contato com algum gerador de energia, algo que gere energia, e colocar ali, ele não vai conduzir eletricidade, né? A gente pode dar com uma melada de sal, não vai conduzir eletricidade. Porém, se eu pegar um composto iônico qualquer e ele tiver em estado líquido, então, sim, usualmente, né, geralmente, ele vai conduzir eletricidade. Então, você percebe que se eu pegar aqui um composto iônico sólido, puro, apenas aquela partícula ali daquele composto iônico, ele não vai conduzir. Mas já em líquido, ele puro, só aquele composto iônico ali, né? Ele não misturado com mais nada, em estado líquido, ele pode sim conduzir eletricidade. Ok, então já sabemos que um composto iônico, quando ele tá puro, só tá ele ali. Se ele estiver sólido, não conduz. Se ele estiver em estado líquido, conduz. Isso geralmente. Pode ocorrer exceções? Pode, mas geralmente vai conduzir em estado líquido e não conduzir em estado sólido. E agora, se eu pegar esse composto iônico e colocar ele em uma solução aquosa, e nessa solução aquosa ele sofrer dissociação, o que vai ocorrer com ele? Vai ocorrer que ele vai conduzir eletricidade, sim, ele conduz. Mas, Bianca, o que é sofrer dissociação? Sofrer dissociação é, por exemplo, eu tenho aqui, eu até mostrei para vocês no vídeo da aula de soluções, né, o que aconteceu com o NaCl quando ele foi adicionado a uma solução de H2O. Ele estava unido, né, aqui o NaCl, unido. O Na, ele é carregado positivamente e o Cl negativamente. Temos aqui um composto iônico. E aí, quando ele foi adicionado ao H2O, ele se separou. O Na se separou do Cl. A gente viu lá, né, que um lado do H2O, né, ele atraía o Na e o outro lado do H2O, né, atraía
o Cl, que acabava separando eles dois, né? Então, nós temos aqui uma dissociação. Estou desassociando. Eu estou com eles juntos, né? Eles estão associados. E aí, quando eu adiciono eles a uma solução aquosa, por exemplo, NaCl em H2O, eles ficam desassociados, eles se separam. Ok? Então, a dissociação é uma separação. Estou apenas separando esses íons que estavam juntos. Ok? Então, se ocorreu essa dissociação na solução aquosa, quer dizer que aquela solução vai conduzir eletricidade. Ok, vamos lá. E agora o composto metálico. O composto metálico, se a gente pegar uma barra de ferro, será que ela vai conduzir eletricidade? Se eu pegar, por exemplo, essa tesoura aqui, né, que ela é feita de metal, essa parte da ponta dela, e eu colocar ela na tomada, será que vai conduzir eletricidade? Com certeza vai. Ela vai conduzir eletricidade, tanto em estado sólido como em estado líquido. Vai conduzir eletricidade. Que se eu derreter esse metal aqui, ele estiver líquido, ele vai conduzir eletricidade também. Então, eu tenho aqui um metal, né, puro, apenas esse metal ele vai conduzir. Se ele estiver misturado com mais nada, certamente ele vai conduzir. Então, nós temos aqui que o composto metálico, né, um metal, ele conduz eletricidade, sim, tanto em estado sólido como em estado líquido. Agora, por exemplo, se eu pegar, né, um composto molecular e adicionar uma solução aquosa e sofrer ionização, ele vai conduzir. Se ele não sofrer ionização, ele não conduz. Mas o que é ionização, Bianca? O nome ionização já dá uma dica para vocês, né? Vai ter a ver com íons. Mas essa ionização aqui vai ser diferente. A gente vai pegar um composto que ele não é um composto iônico, né? Por exemplo, o composto molecular. E dali vai se formar íons. Como assim? Por exemplo, eu vou trazer aqui para vocês o HNO3. Mais o H2O. O H2O aqui, né, a água, ela vai ser minha solução aquosa. Ela vai ser o solvente, como a gente viu na aula de soluções. E é o que vai acontecer. Quando eu adiciono o HNO3 na água, vai ocorrer uma ionização. Como assim? O produto será H3O, só que ele vai ficar carregado positivamente, ou seja, ele vai perder um elétron. E o NO3, né, que vai se ligar ali nessa reação, ele vai ficar carregado negativamente. Então, nós temos aqui, tá vendo? O H do NO3 com o H do H2O, né? Os dois átomos do H2O, do hidrogênio, do H2O, com um átomo do hidrogênio do HNO3, vai formar vai se ligar e vai ficar H3. Reparem, igual como a gente falou no equilíbrio químico, tudo que está de um lado da seta também tem que estar do outro lado. Então, se eu tenho 3 Hs aqui, 3 hidrogênios, eu tenho que ter 3 hidrogênios aqui. Aqui eu tenho um nitrogênio. Esse nitrogênio, ele vai continuar ligado ao NO3. Então, ele vai continuar ligado aos 3 átomos de oxigênio. Porém, eles vão ganhar mais um elétron. Por isso que eles vão ficar carregados negativamente, né? E assim, nós temos a formação de íons. Então, ocorreu uma ionização aqui. Se ocorrer uma ionização, quer dizer que tenho íons aqui, íons livres. E se ele tem íons, então quer dizer que ele conduz. Porque aqui vai ser semelhante, né? Quando a gente vê aqui o composto iônico, né? Os íons estão presentes. E com isso, houve a condutividade elétrica.
Então, se aqui esse composto molecular, quando ele é adicionado a uma solução aquosa, ocorre uma ionização, então ele vai conduzir também eletricidade. Vocês perceberam essa semelhança, né? E quando não ocorre, né? Quando não há formação de íons, se eles continuarem, por exemplo, um composto molecular normal, então não conduz eletricidade. Então aqui eu dei para vocês, né, uma revisãozinha sobre condutividade elétrica, um resuminho, para a gente entender as próximas partes de eletroquímica. Bom, na primeira aula de eletroquímica, eu comecei uma introdução falando sobre oxirredução. E agora vocês vão entender como é muito importante entender a oxirredução, porque a gente vai utilizar para pilhas e baterias. Pilhas e baterias, exatamente. Pilhas e baterias é um dos pontos principais da eletroquímica, porque são aparelhos que produzem corrente elétrica através de reações espontâneas de oxirredução. E com isso, a gente vai perceber como foi importante a gente ter feito aquele resumo sobre condutividade elétrica dos compostos, porque quando a gente vê o funcionamento dessas pilhas, a gente vai ter que identificar ali, né, o porquê está ocorrendo aquela condutividade elétrica. E para a gente saber o porquê, a gente vai entender os compostos que estão ali e quais conduzem eletricidade ou não para o funcionamento daquela pilha. Então, por isso eu fiz aquela revisãozinha, ok? E a pilha que a gente vai falar vai ser a pilha de Daniel. Não é Daniel, monitor de vocês, tá? É outro Daniel. A pilha de Daniel, ela foi criada em 1836 e era composta por 2 eletrodos metálicos. Eletrodos metálicos? Como assim? Vamos lá. Eu tenho um metal de cobre, né, uma fita de cobre que foi colocada em uma solução aquosa. Eu tenho uma fita de zinco que também foi colocada em uma solução aquosa. E eu tenho um fio condutor, né, que está interligando essa fita de cobre à fita de zinco. E aí, quando eu tenho essas duas fitas, né, sendo interligadas por esse fio condutor, eu vou chamar essas fitas de eletrodos. Então, o zinco aqui é um eletrodo. O cobre aqui é outro eletrodo. Então, nós temos aqui 2 eletrodos fazendo parte dessa pilha e o fio condutor. Vocês perceberam que tem uma lâmpada aqui. Então, essa lâmpada ela vai ser ligada, né, quando ocorrer a reação. Mas antes eu vou explicar o que é isso aqui, tá? Depois eu explico o porquê ocorre essa condução de eletricidade. Isso aqui é uma ponte salina. É um tubo de vidro em formato de U, de cabeça para baixo, né? Que vocês estão percebendo que uma ponta deles está sendo submersa a uma solução que está contendo a fita de cobre. E a outra ponta está sendo submersa a uma solução que está contendo a fita de zinco. E nessa ponte salina, nós temos aqui o sulfato de potássio, que é o K2SO4, né? Só que eu podia também ter outros tipos de solução saturada de sal. Eu podia ter aqui o nitrato de potássio, que é o KNO3. Eu podia ter o cloreto de potássio, que é o KCl. E nesse caso, estamos usando o sulfato de potássio. E o objetivo dessa ponte salina é permitir o intercâmbio entre os íons que estão nessa solução e os íons que estão nessa outra solução. Permitir o intercâmbio entre eles, né? Entre eles nas semicélulas. Semicélulas, o que é semicélulas? Vamos lá. Isso aqui tudo é uma célula voltaica, tá? Essa pilha é uma célula voltaica. E essa parte aqui da pilha, essa parte aqui da célula voltaica, eu vou chamar de semicélula. A outra parte da célula voltaica eu vou chamar também de semicélula. Então, as duas partes que compõem essa célula voltaica eu vou chamar de semicélulas, ok? E, né, essa ponte salina, ela vai dar esse intercâmbio, né, entre esses íons de uma semicélula para outra. E ela vai fechar o circuito para que a corrente elétrica que passe seja contínua e produzida entre os eletrodos mergulhados nessas soluções aqui.
que a gente vai chamar de soluções eletrolíticas. Por que soluções eletrolíticas? E aí eu vou relembrar para vocês o que a gente acabou de falar na condutividade elétrica. Vocês estão percebendo aqui que tem íons, né, sendo ou presente nessas soluções, íons livres principalmente. Pois bem, quando você vê esse tipo de solução, nós chamamos de soluções eletrolíticas, porque é uma solução iônica, é uma solução que contém íons. Então, se eu pegar um composto iônico e colocar em uma solução aquosa, houve dissociação, a gente aprendeu que era dissociação, né? Pronto. Então, ali vai haver a condução de energia. Se eu peguei um composto molecular, coloquei na solução aquosa e ionizou, ou seja, formou íons, então há a condução de eletricidade. Então, foi muito importante aprender, né, sobre essa condutividade elétrica do composto iônico e do composto molecular, porque a gente aprendeu que é solução iônica. É a solução que tem íons presentes ali. E a gente vai chamar de solução eletrolítica. E por isso que é importante que seja esse tipo de solução aqui presente, para que forneça essa condutividade elétrica, facilite essa condutividade elétrica. Além dos metais, né, que temos aqui, que é o zinco e o cobre. E também são grandes fatores. Então, vamos lá. Além dessa ponte salina fazer esse intercâmbio entre os íons que estão nessa solução dessa semicélula e os íons que estão nessa solução dessa semicélula, a ponte salina também é responsável em manter a neutralidade elétrica das soluções. Ou seja, para não haver um excesso. Excesso, como assim? Vamos lá. Esse zinco, como ele vai se comportar? Ele vai começar a perder elétrons. E esses elétrons, eles vão ser transferidos para o cobre. O cobre, ele vai receber esses elétrons. E a gente aprendeu o que em oxirredução? Que quando um perde e transfere elétrons, ele estará sendo o que? Oxidado. Então, o zinco aqui, ele está sendo oxidado. Ele está ocorrendo aqui uma reação, uma semi-reação de oxidação. Porque ele está transferindo elétrons. O cobre, ele está sendo reduzido, porque ele está aqui recebendo elétrons. Nós estamos aqui, o elétrons, né? A setinha dos elétrons indo em direção ao cobre. Então, ele está sendo reduzido. E a gente aprendeu o quê? Que o elemento que está sendo reduzido, ele está sendo um agente oxidante do outro, né? Porque se ele não aceitar esses elétrons, o zinco ele não tem como ser oxidado. Então, o cobre é o agente oxidante. E o zinco, se ele não transferir os elétrons para o cobre e ser reduzido, então não vai haver redução. Então, o zinco ele é o agente redutor que está sendo oxidado, que está transferindo elétrons. Tá vendo a setinha dos elétrons aqui sendo transferidos? Ok. A semi-reação, qual é a semi-reação que acontece aqui? A gente viu, como exemplo na aula de oxirredução, que as semi-reações, né, são partes, né, da reação global, né, da equação global. Então, vamos colocar aqui a semi-reação do zinco. O que acontece com esse zinco? Nós temos aqui o zinco, né? E aí ele vai perder, vou colocar aqui, por exemplo, 2 elétrons. Então, ele vai transferir 2 elétrons, porque ele está perdendo esses 2 elétrons, ele vai transferir. Lembrando que o zinco aqui, que ele está sem perder elétrons, nós temos aqui o zinco em estado sólido, né, que é a fitinha de zinco. E o zinco aqui, que ele já perdeu esses 2 elétrons, ele já vai estar na solução. Então, ele já vai estar com uma solução aquosa, na solução aquosa. Vocês estão vendo aqui, né, o zinco 2+, na solução aquosa.
Já o cobre, a sua semi-reação vai acontecer de outra forma. O cobre, aqui, 2+, ou seja, era um cobre que estava deficiente de elétrons, ok? E aí, ele vai pegar aqueles 2 elétrons que foi transferido para ele e vai se tornar um cobre agora estável, um cobre agora que tem os elétrons, né? Os elétrons suficientes para ele que se torne estável, que se torne neutro. Ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons aqui. E aí, o que vai acontecer? Tá vendo esse cobre aqui, que tá com 2+, que tá deficiente de elétrons? Ele vai estar na solução. Ok? Aqui, nessa solução, vai ter cobre 2+, cobre deficiente de elétrons. E quando ele recebe esses 2 elétrons que veio do zinco, ele fica estável, então ele fica sólido. E aí, o que é que acontece agora? Né? Porque aqui tem 2 fitas, esse zinco ele vai transferir elétrons para o cobre. Com isso, ele vai perder, ele vai ter, né, suas partículas, né, de zinco que estão deficientes em elétrons agora. Elas vão estar já sendo adicionadas à solução aquosa. E aí, o que vai acontecer com esse zinco? Ele vai diminuir. Você vai encontrar esse zinco aqui, ó, diminuindo. Vamos fingir que o que eu desenhei agora seria como o zinco ia começar a ficar. Ele não ia ficar mais uma fitinha, né, toda certinha. Ele ia começar a diminuir seu tamanho. Por quê? Porque o zinco aqui que está perdendo elétrons, né, cada zinco, partícula de zinco, átomo de zinco que está perdendo seus 2 elétrons, ele vai começar a deixar de estar aqui presente nessa fita em estado sólido e já vai começar a ser adicionados a essa solução aquosa. E esse cobre que está recebendo os 2 elétrons, cada átomo de cobre que recebe 2 elétrons, dentro dessa solução aqui tem cobre que está deficiente de 2 elétrons. Então, os 2 elétrons de cada zinco que está sendo enviado para cá, né, que está sendo transferido para cá, esse cobre aqui que está deficiente de 2 elétrons vai receber esses 2 elétrons e aí ele vai deixar de estar aqui nessa solução aquosa, vai deixar de estar inserido nessa solução aquosa, né, como um íon livre, e vai ficar estável e ele vai começar a se agregar a essa fita. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Essa fita, ela vai começar a ficar mais grossa. Ela vai aumentar de tamanho. Ela vai começar a ficar mais grossa. Por quê? Porque os cobres, né, que estavam deficientes de elétrons, que estavam nessa solução aquosa, quando eles recebem esses elétrons do zinco, eles vão ir para o estado sólido e vão agregar nessa fita, vão se agregar nessa fita, aumentando o seu tamanho. Já o zinco, por estar perdendo esses elétrons, cada zinco que fica deficiente dos 2 elétrons, ele vai sendo inserido nessa solução aquosa, não mais como uma fita, né? Mas sim apenas como íons livres. Deram para entender? É meio confuso. Mas podem deixar nos comentários as dúvidas, mandar no privado as dúvidas, que realmente é meio confusinho, ou é meio confuso mesmo, de entender o funcionamento da pilha. Mas essa transferência de elétrons que ocorreu aqui faz com que essa lâmpada acenda. Então, aqui é uma pilha eletroquímica, né? É uma pilha que ela funciona, né, a partir de reações químicas e principalmente a reação, né, que está ocorrendo aqui é de oxirredução. Um elemento está sendo oxidado e outro está sendo reduzido. E por causa dessa oxirredução, né,
está havendo a transferência de elétrons, com isso está ocorrendo a condutividade elétrica e nisso a lâmpada acende. Agora eu vou dar dois nomes, né, a duas partes aqui dessa pilha, que vai ser muito importante para a prova do Enem, porque você vai ver muito na prova do Enem. O eletrodo aqui, que no caso é o zinco, né, que está sendo interligado por um fio condutor ao cobre, esse eletrodo, que é o zinco, ele está sendo o quê? Oxidado. Se esse eletrodo está sendo oxidado, esse zinco está sendo oxidado, então eu vou chamar ele de anodo. Ok? Vou chamar ele de anodo. Agora, se o cobre, que é o eletrodo, né, que está sendo interligado a outro eletrodo, né, o cobre, ele está sendo reduzido. Se ele está sofrendo redução, então eu vou chamar ele de cátodo. Ah, Bianca, mas por que cátodo e anodo? É só mesmo uma nomeação, ok? Para o que está sendo reduzido e o que está sendo oxidado. Por quê? Porque esse que está sendo reduzido, que eu vou chamar de cátodo, ele vai ser o polo positivo. A gente sabe, né, que uma pilha, quando a gente pega uma bateria mesmo que coloca no controle remoto ou qualquer outra coisa que precise de uma bateria, de uma pilha, a gente vê que tem um lado positivo e um lado negativo. Então, a gente precisa também nessa pilha ter um lado positivo e um lado negativo. E o lado que vai ser identificado como o polo positivo vai ser o cátodo. Polo positivo. E o polo que vai estar sendo identificado, né, o polo negativo, é o anodo. Então, como qualquer pilha, tem também o polo positivo e negativo, essa pilha aqui. Então, a gente só vai saber qual é o polo positivo, qual é o polo negativo, né? O qual vai ser chamado de cátodo e o outro de anodo, se a gente compreender, né, as reações de oxidação e de redução. E a gente sabe, né, o que transfere é o que está sendo oxidado, é o que está tendo a reação de oxidação, como o do zinco. Então, nós temos aqui oxidação. E na semi-reação, em que está tendo a redução, é o cobre. Então, a gente precisa identificar isso, sabendo como é que ocorre a oxirredução, né? Então, por isso que quando eu falei de oxirredução, lá no início, foi para a gente entender o funcionamento dessas pilhas. Eu vou fazer um quadradinho aqui para não confundir. Pronto. Então, temos aqui o zinco sendo oxidado, ou seja, transferindo elétrons, cada átomo de zinco transferindo 2 elétrons para o cobre através do fio condutor. E o zinco, o átomo de zinco que perdeu os 2 elétrons, ele vai ser inserido nessa solução aquosa, né? E com isso, a fita de zinco ela vai diminuir, porque suas partículas não estão mais agrupadas, né? E assim formando agrupadas de uma forma que forme o sólido, ele fica em sólido, né? Em estado sólido. Elas começam a ficar uma mais distante da outra e com isso elas vão ser inseridas na solução aquosa. E os cobres que estão na solução aquosa deste lado, né, os cobres deficientes de elétrons, de 2 elétrons, eles quando recebem os 2 elétrons do zinco, né, dessa semicélula, quando eles recebem dessa semicélula, eles ficam estáveis e com isso eles começam a se agrupar de uma forma que
fiquem em estado sólido. E a gente vai ver aqui, né, que essa fita de cobre ela vai aumentar seu tamanho, porque vai ter mais átomos de cobre, né, se agrupando e com isso aumentando o tamanho dessa fita, o que é ao contrário do zinco. Então, por o cobre estar recebendo elétrons, ele está sendo reduzido, né, ele está tendo, aqui está havendo uma reação de redução. E eu vou chamar ele de cátodo, porque ele vai ser o meu polo positivo. E o zinco que está perdendo elétrons, eu vou chamar ele de anodo, porque ele vai ser meu polo negativo. Então, para vocês gravarem, como eu vou gravar anodo com oxidado? Vamos assim. Todo elemento que você vê na pilha que estiver sendo oxidado, como o zinco, por exemplo, ele vai ser um anodo. Então, nós temos aqui, ó, vogais. Oxidado, anodo. Os dois começam com vogais. E o que está sendo reduzido, né? Quando eu fizer ali a semi-reação e ver que ele está sendo reduzido, ver que ele está recebendo elétrons, então ele vai ser o cátodo. Então nós temos aqui, ó, duas consoantes. Reduzido, consoante. Então o cátodo, que é consoante, também começa com consoante. Então ele vai ser referente ao reduzido, né? Ao elemento que está sendo reduzido, o eletrodo que está sendo reduzido. Então, espero que vocês tenham entendido. O funcionamento da pilha realmente quando a gente olha assim no geral é muita coisa, né? Porque a gente vê muitos íons, soluções diferentes, cada semicélula tem um funcionamento diferente, um oxidado, outro reduzido. Mas com o treino a gente vai pegar o jeito, tá bom?